Resenha do TJSC. Olá, começamos aqui a resenha semanal do TJSC, reunindo as últimas e principais notícias do mundo jurídico, a participação da reportagem e, daqui a pouco, a entrevista da semana. A resenha do TJSC está começando. Tribunal de Justiça instala a Vara Criminal Metropolitana de Florianópolis. A Vara Criminal terá competência para julgar ações do crime organizado, praticados por servidores públicos e de corrupção ativa nas comarcas da capital, São José, Palhoça, Biguaçu e Santo Amaro da Imperatriz. Ela substitui as unidades do crime organizado e iniciará seus trabalhos com 357 processos, todos eles com tramitação digital. O juiz Eleston Lisandro Canalha é o novo titular, mas por estar convocado neste momento pelo Superior Tribunal de Justiça, em atuação como juiz instrutor no gabinete do ministro Jorge Mussi, assumirá o cargo somente ao longo do segundo semestre. Até lá, a vara estará sob responsabilidade dos juízes Emerson Feli Bertemes e Clenice Erli Rauen Vieira. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rodrigo Colasso, adiantou que mais à frente, a partir da análise dos resultados obtidos com esta unidade, outras poderão ser instaladas em comarcas polo do estado. Repórter Diego Souza. Ministro do Supremo Tribunal de Justiça lança livro sobre prisão cautelar. A obra foi lançada pelo ministro Rogério Chieti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, no seminário Os Desafios do Sistema de Justiça frente ao Crime Organizado, realizado no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ele foi um dos palestrantes no evento promovido pelo Ministério Público, pelo Judiciário Catarinense e pela Escola da Magistratura de Santa Catarina. Para o magistrado, todo o processo penal e o encarceramento do cidadão envolve uma carga forte de sofrimento e dramas que atingem não só o autor e vítimas, mas também familiares e a sociedade em geral. Cabe ao Estado conciliar esses interesses muitas vezes antagônicos, afirma o ministro do STJ. Repórter Gabriela Halpe. Estamos apresentando as principais notícias da semana do TJSC. O sistema de justiça demonstra sintonia e união para enfrentar crime organizado no país. O tema foi tratado em evento do Tribunal de Justiça catarinense, com presença do juiz federal Sérgio Moro, em Florianópolis. Moro abriu o seminário Desafios do Sistema de Justiça frente ao Crime Organizado. O evento foi uma promoção conjunta do TJ, Ministério Público de Santa Catarina e Associação dos Magistrados Catarinenses. Moro fez uma descrição geral das constatações reveladas pela Operação Lava Jato, responsável, em suas palavras, pela identificação de um nível mastodôntico de corrupção no país. Ele falou em entrevista à web rádio TJSC sobre a atuação do crime sobre a administração pública e a importância da aprovação da população às investigações da Lava Jato. Sempre há uma tentação de criminosos poderosos de tentarem utilizar de subterfúgios para obstruir o trabalho da justiça. Por exemplo, aprovando leis que enfraqueçam o trabalho, que intimidem procuradores, juízes, policiais e eventualmente também trabalhando nos bastidores para tentar alguma influência política para obstar o trabalho da justiça. Então a opinião pública nesses casos acaba funcionando como um remédio para prevenir essas tentativas de obstrução da justiça. Também no que se refere ao crime organizado, muitas vezes é preciso se construir apoios para enfrentar essas instituições, mesmo grupos organizados mais dedicados a crimes violentos ou de tráfico. Às vezes é preciso, por exemplo, ganhar a confiança de uma determinada comunidade, na qual aquela organização eventualmente tem uma base territorial, para que se consiga avançar. Para se ter testemunhas, para se ter aí um apoio daquele grupo, daquela comunidade específica para ter um desmantelamento mais efetivo desses grupos criminosos. Na abertura do seminário, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rodrigo Colasso, afirmou que o evento é de natureza institucional e que tem como objetivo proporcionar o debate sobre um tema tão presente na sociedade brasileira como o crime organizado, além de demonstrar de forma clara
que a magistratura abraça a luta contra este inimigo na aplicação do direito. Muito bem, você está acompanhando a resenha da semana com as principais informações do TJ catarinense. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já na volta a apresentação da entrevista da semana. Hoje nós vamos trazer aqui a entrevista que fizemos com o Dr. Eduardo Lamy. Ele é advogado e especialista em compliance. Este será o nosso assunto. A entrevista vem em seguidinha. Um intervalo e a gente já volta. Que tal resolver os seus conflitos na justiça de forma rápida e eficiente? Faça conciliação. É simples e só depende de você. Todo mundo que tem um processo na justiça pode tentar resolver o problema de forma negociada. Basta ir até uma unidade do judiciário mais perto da sua residência e procurar o setor de conciliação. Lá, diga que tem um processo na justiça e quer conciliar. Para mais informações, acesse o endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, cnj.jus.br/conciliação, e encontre os locais e contatos dos núcleos de conciliação do seu estado. Chegou a hora da nossa resenha semanal, onde a gente traz a entrevista da semana. Vamos ouvir agora a conversa que tivemos com o Dr. Eduardo Lamy. Ele é advogado e especialista em compliance. Este é o nosso assunto da entrevista que nós vamos trazer agora na resenha semanal. Bom, vamos começar pelo conceito. O que é o compliance? Compliance é a junção de duas ideias. A ideia de respeitar as normas e a ideia de fazer com que essas normas sejam respeitadas. Então, o verbo to comply do inglês significa fazer, respeitar. Não é só a nossa lógica jurídica de dever ser, mas é também uma lógica de ser, é uma lógica de intervenção. Então, como é que eu faço para que efetivamente as normas sejam respeitadas? O compliance é o conjunto de técnicas mais eficientes que já se encontrou até hoje para fazer com que as normas sejam respeitadas. Bom, ele é um disciplinador de coisas. Exatamente. O compliance faz com que a gente consiga atingir eficiência em relação ao respeito de normas. E para isso ele precisa disciplinar através de fiscalização, através de investigação, através de métodos de comunicação, canais de comunicação. Então, o compliance é um conjunto de técnicas que tem essa finalidade de fazer com que, ao final, as normas sejam respeitadas, sejam elas normas legais ou normas internas. O compliance, o trabalho de compliance, ele questiona as normas? O trabalho de compliance não serve para analisar crítica à norma em si, mas quando se trata de uma norma interna que o compliance percebe ter alguma dificuldade para cumprimento, o que se questiona é por que essa norma existe? Essa norma faz sentido? Se mesmo depois de todo um programa de compliance no âmbito interno, um estatuto, por exemplo, de uma instituição ainda que privada, não necessariamente pública, que tem uma norma específica cujo cumprimento tem sido difícil, se mesmo com compliance a gente tem tido dificuldade para cumprir, será que faz sentido essa norma de uma forma ou de outra ser questionada? Então sim, às vezes o compliance auxilia a gente a melhorar a própria norma, isso pode acontecer. Eu falo em relação a mudar a norma, né? A especificamente transformá-la em coisa melhor. O compliance também atua sobre essa questão, ou seja, aperfeiçoar a norma e não só apenas seguir a norma? Em princípio não é essa a finalidade dos programas de compliance, porque o objetivo deles é fazer com que essa norma seja cumprida partindo da premissa de que aquilo que consta na norma é o que é correto, o que é certo, o que é ético, e são os valores que a gente tem que seguir. Muitas vezes a lógica da norma, a lei é o que ela diz que ela não é uma lógica que vai fazer parte do setor de compliance. Mas, quando mesmo com as técnicas mais eficientes, determinadas normas internas não conseguem ser cumpridas, imagina que eu tenho um procedimento muito complexo de controle de qualidade dentro de uma empresa. E o setor de compliance não consegue fazer com que ela seja cumprida à risca sempre. Bom, isso provavelmente significa que se eu tenho um setor de compliance muito atento, é porque essa norma
é um pouco além do que ela é necessária. Então, por vezes, o compliance ajuda a refletir se a norma é uma norma que vale a pena, se essa norma não deve ser modificada ou não. Mas no que diz respeito à norma legal, não existe a tradição de você alterar a norma legal por meio de compliance. Bom, o compliance é um conceito e um trabalho que ele pode ser atuado, então, se desenvolvido no setor público e privado, né? Pode. Ele nasce no setor privado, especialmente nos Estados Unidos da América, no início dos anos 80. Mas rapidamente ele passa para o setor público porque ele passa a trabalhar muito com questão de regulação e trabalhar muito no setor financeiro. E nesses setores a regulamentação trata também do interesse público. Então ele rapidamente vem para o setor também público, sendo que no Brasil nós temos o Ministério da Transparência, que possui uma série de normas que estabelece normas de compliance para o setor público também, né? Então, as empresas públicas, sociedades de economia mista no Brasil precisam ter compliance. Quem contrata com a administração pública em valores que a legislação vai estabelecer, dependendo do caso, superiores a 5 milhões, dependendo do caso, superiores a 1,5 milhão, depende muito do tipo de contratação que vai se fazer, você também precisa ter compliance. O Estado do Rio de Janeiro exige, o Estado de São Paulo, o município de São Paulo. Então nós já temos o Distrito Federal, né, em contratações superiores a 1,5 milhão de reais. Todas essas entidades públicas exigem compliance para você poder contratar com elas. E também exigem que a própria entidade pública faça compliance. Então, é claro que os prazos, na maioria das vezes, para a instituição do programa de compliance são prazos que ainda estão ocorrendo. Boa parte dos prazos, por exemplo, para as empresas públicas, para as autarquias públicas, são prazos que ainda vencem ao longo desse ano de 2018, mas esse é um tema que já está se desenvolvendo com muita intensidade e que, especialmente nos próximos meses e anos, estará se desenvolvendo ainda mais. Doutor, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Nós estamos aqui apresentando, dentro da resenha semanal, a entrevista desta semana com o doutor Eduardo Lamy. Ele é advogado e especialista em compliance. Este é o nosso assunto. Vamos para o intervalo, a gente já volta um instante só. Você já ouviu falar em jurado voluntário? Essa é a denominação usada ao cidadão que se inscreve voluntariamente para participar de um julgamento no tribunal do júri. Os jurados representam a sociedade da qual fazem parte e, dentro de um processo, decidem em nome dos demais. A função do jurado é tomar a decisão com base na lei e na situação de cada processo, de maneira individual. O Poder Judiciário de Santa Catarina conta com a sua colaboração. Muito bem, já estamos de volta com a nossa resenha semanal. Nós estamos trazendo a conversa, a entrevista que nós tivemos com o Dr. Eduardo Lamy. Ele é advogado, especialista em compliance. Este é o nosso assunto da entrevista desta semana e que a gente traz de volta aqui para a resenha semanal. Este conceito do compliance, ele em si, já chegou na academia, nos operadores do direito? Já se ensina isso? Sim. Por exemplo, eu leciono compliance, uma disciplina de processos e conformidade no curso de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, no mestrado, sendo que outros professores, por exemplo, no INSPER, em São Paulo, também possuem disciplinas específicas em cursos de graduação e pós-graduação ligadas à integridade e ligadas à compliance. E no mundo afora nós temos várias instituições dedicadas à pesquisa no âmbito do compliance. Eu diria que a principal referência da pesquisa no âmbito do compliance hoje, em âmbito internacional, é a Transparência Internacional, né? International Transparency, cuja sede fica em Berlim. Eu estive em Berlim 2 anos atrás fazendo pesquisa, por exemplo, lá, e a quantidade de dados que eles têm é um negócio impressionante. Então, sim, e eu diria que esse é um dos pontos, inclusive, em que a academia mais se aproxima do dia a dia prático, né? Porque esses dados são muito importantes para você entender o que é que está acontecendo. Para você ter uma ideia, hoje, no âmbito do compliance, utiliza-se muito a inteligência artificial para conseguir informações. Então, é muito comum você inserir problemas, inserir mentalidades, não apenas de desvios, mas criminosas mesmo, junto
aos computadores e aos softwares de inteligência artificial para antecipar numa determinada situação que tipo de coisa errada uma pessoa que tivesse uma intenção de má fé poderia fazer, que tipo de atitude ele poderia fazer, como é que ele poderia se aproveitar numa determinada oportunidade para levar alguma vantagem. Né? Porque no fundo é essa criatividade que a gente tenta simular, que você tenta imaginar, que você tenta prever. O compliance é um conceito, uma atividade que nasceu lá nos anos 80, né? O senhor diria que cada vez mais o compliance hoje ele seria um elemento indispensável na gestão das coisas? Sim, porque a ideia de compliance, principalmente, é a ideia de tecnologia para a confecção de cultura. Então, na prática, fazer compliance é ensinar. Na prática, ser alguém que trabalha com compliance é ensinar, e ensinar valores. Ensinar valores a partir daquilo que você precisa fazer para respeitar as normas. Ensinar valores. E o que mais nós precisamos fazer é valorizar. Se a gente não consegue, por vezes, valorizar a educação como nós deveríamos, que consigamos valorizar a busca por respeito às normas, que a gente consiga fazer com que as normas de controle tragam de uma forma ou de outra a cultura. Então sim, né, o compliance não é algo que a gente possa entender como modismo. Compliance é algo que é uma tecnologia que veio para ficar, porque ela está ligada com a necessidade, sob pena de sobrevivência mesmo, uma questão de busca por sobrevivência da nossa sociedade, das nossas instituições. E é por isso que esse desenvolvimento cultural vai acontecer. Isso é um grande embate, indiscutivelmente, mas ele já está ocorrendo, esse embate já existe. Muito obrigado pela entrevista, viu? Eu que agradeço, Marcelo. Ok, foi a nossa entrevista desta semana dentro da resenha semanal. Ouvimos o Dr. Eduardo Lamy, advogado especialista em compliance. Este foi o nosso assunto desta semana. Bem, estão chegando aí outras notícias na resenha semanal. Comarca de Itapiranga promove palestra para a turma de jovens aprendizes. A comarca, em parceria com o Senai, realizou atividade com alunos do curso de assistente administrativo daquela entidade na disciplina de Relações Socioprofissionais, Ética e Cidadania. Trata-se de turma que faz parte do grupo de jovens aprendizes de 2 empresas locais com idade entre 14 e 24 anos. A atividade foi desenvolvida pela servidora Beatriz Cielo Espessato, assistente social da comarca de Itapiranga. Ela abordou em sua palestra o Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Juventude e Estatuto do Idoso, de forma interativa com os jovens envolvidos, no sentido de promover esclarecimentos e ampliar a discussão sobre as prerrogativas dos mencionados instrumentos legais. Comarca de Criciúma cria comissão especial para auxiliar gestão de transações penais. A comarca de Criciúma, no sul do estado, acaba de criar uma comissão especial para auxiliar na gestão dos recursos oriundos da pena restritiva de direitos, prestação pecuniária ou suspensão condicional do processo. A medida adotada pela juíza Débora Driven Roeger Zanini, titular da Vara de Execuções Penais, e pela juíza Elisa Maria Strapazon, diretora da comarca de Criciúma, está materializada na portaria publicada no último dia 22 de junho. A comissão vai auxiliar o juízo gestor na liberação dos valores arrecadados junto à conta angariadora dos recursos, em conformidade com a orientação da Corregedoria Geral de Justiça. A presidência da comissão estará a cargo de Rodinei Correia. Repórter Diego Souza. Você está acompanhando a resenha semanal do TJSC, com as principais notícias. Tribunal confirma 16 anos de prisão para homem que engravidou a enteada de 12 anos. A segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça confirmou condenação de 16 anos de reclusão em regime fechado. A vítima acabou grávida. O fato só foi descoberto quando a mãe da vítima começou a estranhar o fato de não mais precisar comprar absorvente feminino para a garota, além do seu aumento de peso inesperado. A mãe pressionou com mais rigor e obteve o relato da menor, o que fez imediatamente a denunciar o companheiro às autoridades. A decisão foi unânime e o processo transcorreu em segredo de justiça. Repórter Diego Souza. Ok,
chegamos ao final de mais uma edição da Resenha da Semana do TJSC. Apresentação de Marcelo Fernandes Correia, participações dos repórteres Gabriela Halpe e Diego Souza, textos e supervisão da Assessoria de Imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Confira sempre, aqui neste canal TJSC Rádio, as principais notícias todos os dias e sempre às sextas-feiras, a Resenha TJSC com a síntese da semana.